No outro vídeo eu estava falando sobre como as nossas emoções, elas são como organismos vivos e a gente não tem como controlá-los. E como é quase mágico, o fato de que se a gente percebe que elas estão presentes, na maioria das vezes, isso já é o suficiente para a gente liberá-las. Quando a gente está se sentindo desconfortável, está sentindo alguma sensação, alguma emoção desconfortável, qual que é a nossa tendência? É querer se livrar dela. Então, quando você está sentindo medo, raiva, angústia, ansiedade, você quer se livrar disso. E aí, ser humano, né? Nós somos todos diferentes, mas a gente segue um padrãozinho de comportamento muitas vezes. Qual que é a tendência do ser humano? Primeiro, é você querer reprimir, fingir que não é com você. Você finge que não tá sentindo nada. Eu nem tô triste. E aí vai beber, vai curtir, vai comer brigadeiro, vai fazer qualquer coisa e finge que não tá triste. Ou então mascara. Muitas vezes uma emoção, ela mascara a outra. Você finge sem querer, inconscientemente, que tá sentindo uma outra coisa, porque para você é melhor sentir essa outra coisa do que essa uma. Papo de doido, mas tipo assim. Muitas vezes a gente não quer sentir medo, porque sentir medo é como se assumir, se a gente tivesse que assumir que a gente não é corajoso, que a gente é fraco, especialmente homens. Como é que muitas vezes os homens, mas não estou falando que isso é regra, mas como muitas vezes os homens, eles demonstram o medo com agressividade, com a raiva. Então, nem sempre a demonstração de agressividade é raiva. Muitas vezes é um medo disfarçado. Esse universo das emoções é apaixonante, não tem fim. O autoconhecimento não tem fim. O que é bom, porque estaremos por todos sempre motivados a aprender sempre mais e mais sobre esse mundo. Voltando, foco, Suelen, foco. As emoções, elas são reações aos estímulos. Por que eu repito isso? Porque a repetição, gente, ela é importante para o nosso cérebro assimilar. Nada aqui é por acaso, ok? Tudo que a gente repete, às vezes com palavras diferentes, é para a gente assimilar. Então, as emoções, elas são reações do nosso organismo a alguns estímulos. Elas são como se fossem organismos vivos. A gente não tem controle sobre essas emoções. Então, imagina, se elas são organismos, imagina que as emoções são organismos, são quase seres vivos. Vocês acham que elas querem ser ignoradas? Ou desconsideradas? Ou reprimidas, ou aniquiladas, ou substituídas, como eu falei agora, uma por outra? Claro que não. O que elas querem? Elas querem ser aceitas. Elas querem o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser aceito como é. Todo mundo quer ser aceito com a sua luz e com a sua sombra, com seus defeitos e com as suas qualidades, com o seu lado bom e com o seu lado não tão bom assim. As emoções também, porque cada uma delas tem uma razão de existir. A gente fala emoção positiva, emoção negativa, para ser mais didático, mas isso não existe. Todas as emoções, elas são benéficas. Todas as nossas emoções, elas têm razão de ser. Vou falar de uma forma muito breve. No treinamento de inteligência emocional mais completo, mais aprofundado, eu explico muito bem o que significa cada emoção. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês. A raiva, por exemplo, ela é muito importante para você desenvolver a sua noção de limite. Quando alguém ultrapassa um limite seu, quando alguém te desrespeita, é importante que a gente sinta raiva. A raiva, ela preenche a gente de energia para que a gente tome uma atitude, para que a gente fale, ei, peraí, daqui você não passa, já deu, passou dos limites.
Porque se a gente fica apático, a gente pode até morrer por conta disso. Lembra que a função das emoções é nos proteger, é garantir a nossa sobrevivência? Então é importante que a gente sinta raiva, que a gente imponha limites, porque isso é importante para garantir a nossa sobrevivência. Outra emoção desagradável, a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção desagradável porque a gente fica sem energia, fica para baixo. E é importante a gente ficar sem energia e ficar para baixo, porque a tristeza, ela não acontece em vão. A tristeza, ela acontece em momentos de perda, em momentos de luto, por exemplo, em que você esperava que alguma coisa acontecesse, aquilo não deu certo, além de frustrado e com raiva, às vezes a gente fica muito triste também. Então imagina que você teve uma perda, você terminou um relacionamento, alguém que você amava morreu, e aí você vai sair felizão, uhul, eufórico. Opa, embaçou. Aí você vai sair felizão, uhul, super eufórico, gastando uma energia que você não tem. Por que, que a tristeza ela é importante? Porque você está passando por um processo que necessita, carece que você reflita, de que você reavalie os caminhos da sua vida, de que você faça novas escolhas. Então você precisa estar quieto com você mesmo, é por isso que você não sente vontade de socializar, de conversar, de sair. A tristeza não é ruim, ela precisa ser vivida. Todas as emoções, elas precisam ser vividas, elas precisam ser aceitas e acolhidas, o que é muito diferente de você ficar alimentando elas com seus pensamentos.